Até na idade de a gente vir para a cidade, a gente não sabia o que era remédio de farmácia. É verdade que manipula, né, essas pessoas viver dessa maneira. Então o machismo era muito grande, sabe? Quando ia trabalho, saía para trabalho, o dinheiro tinha que entrar dentro de casa e tinha que sustentar ainda vício de marido. Olá, um salve a todos os ouvintes do podcast A Memória Viva Nasce a Cada Dia. Estamos retornando, ressurgindo, né? E trazendo para vocês, ouvintes, mais algumas ações, né, que realizamos junto a esse projeto audiovisual, né, feito de forma autônoma, independente, não acadêmico, intitulado A Memória Viva Nasce a Cada Dia. Nessa nova fase, nesse novo contexto, né, nós que compomos, né, o projeto A Memória Viva Nasce a Cada Dia, estamos trazendo uma série de entrevistas, depoimentos relacionados a diversos temas e percorrendo também outras paisagens geográficas e sociais, né. Dessa vez esse material todo foi coletado num território aqui específico, né, no interior de São Paulo, entre os municípios de Itapira, Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Nós iremos dar início a essa primeira edição, né, apresentando para vocês as memórias, né, de uma camponesa, uma lutadora social, a Dona Marília de Teixeira, né, que faz parte de um projeto chamado As Mulheres de Luta do Assentamento 12 de Outubro, também conhecido como Vergial, que é um assentamento rural que existe há mais de 20 anos, que foi formado, né, dentro da luta pela terra, pela reforma agrária, lá nos idos dos anos 90, e nós estivemos presentes nesse assentamento, unidos, né, de nossas bikes, nossas bicicletas, e percorrendo esse assentamento, esse território, surgiu a ideia de organizar uma ação audiovisual em que as mulheres do assentamento fossem protagonistas, né? As suas vozes tivessem visibilidade. Então nós iremos a partir de então apresentar vários depoimentos, várias entrevistas feitas com essas mulheres do assentamento rural 12 de Outubro, também conhecido como Vergel, que se localiza entre os municípios de Mogi Mirim e Itapira, no interior de São Paulo. A nossa entrevistada, a Dona Marília de Teixeira, conhecida carinhosamente como Dona Ileide, essa entrevista foi realizada no dia 29 de outubro de 2018. E a Dona Ileide é moradora desde os primórdios, né, do que foi outrora o acampamento, e hoje o assentamento 12 de outubro, né, criado dentro do processo da reforma agrária lá pelos idos dos anos 90, entre 95 e 96. E nessa entrevista a Dona Ileide traz narrativas assim sensacionais, muitas coisas interessantes, né, sobre o protagonismo das mulheres dentro do assentamento, sobre o processo de invisibilização da luta das mulheres, né, e isso só fica visível quando se refere aos homens, né. Ela disse também durante o depoimento, né, a importância, né, de se voltar à terra, voltar à zona rural, né, que a terra é fundamental para a dignidade humana e é dela que tudo emana. A Dona Ileide é de origem camponesa. Ela nasceu e foi criada no interior de Minas Gerais. Seus pais também eram camponeses, né? O seu pai, seu Geraldo, era filho de africanos. A sua mãe, Ana, era descendente de indígenas, né? E a sua família foi expulsa por causa de um empreendimento, né? De uma hidrelétrica lá no interior de Minas Gerais, que acabou expropriando sua família e outras famílias ali daquela região específica, e eles perderam suas terras, foram expulsos de suas terras, né?
e vieram para São Paulo, mais precisamente, né, para a cidade de Campinas. Dona Ileide também conta sobre sua chegada aqui em Campinas, na região de Campinas, né, e seu envolvimento e participação com o movimento Sem Teto da região de Campinas. Ela fala um pouco dessa sua experiência, dessa sua vivência, né, junto à luta por moradia, e que isso foi extremamente importante para ela, né? Foi, como diz ela, uma verdadeira escola, onde ela efetivamente experienciou a prática da coletividade, o apoio mútuo, né, entre as famílias trabalhadoras que se organizavam em torno dos movimentos populares que lutavam por moradia, antes de efetivamente se envolver com a luta pela terra no campo. Outra questão importante trazida por Dona Ileide foi seu envolvimento com a produção de alimentos orgânicos, né, e livre de venenos agrotóxicos que são produzidos em seu lote hoje em dia, lá no assentamento. Mas ao mesmo tempo ela faz uma severa crítica, né, sobre as dificuldades cada vez mais intensas em relação à ausência de políticas públicas por parte do Estado, no sentido de oferecer estrutura que incentive a produção de consumo de alimentos orgânicos, né, para a população. Não é simplesmente definir os lotes para os camponeses e pronto, né? Ela falou que existem outras situações, outras questões, mas também muito importantes, né? Como criar políticas públicas que incentive e estimule esses trabalhadores pobres, esses pequenos camponeses a produzirem alimentos, né? A Dona Ileide hoje em dia faz parte da AMA, ela na verdade é uma das fundadoras da AMA, né, que é uma associação de mulheres agroecológicas, que foi criada no assentamento e que, segundo ela, é fundamental, né, para se pensar o processo de organização das mulheres no assentamento na busca da produção de alimentos em uma perspectiva agroecológica. Dona Ileide também comentou muitos outros assuntos interessantes que vocês vão ter oportunidade de ouvir aí durante o podcast, né? Ela fala também da questão da violência policial, do seu envolvimento, né, em trazer jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica, né, de áreas urbanas e tentar reinseri-los na terra, né. E é muito interessante também essa ação, esse envolvimento da Dona Ileide com os adolescentes, né, os jovens, muitos deles até então envolvidos com o crime. Ela acha que isso é importante, é uma forma de resgatá-los, né. Outra narrativa interessante que Dona Ileide nos contou foi referente à questão da violência contra a mulher, mais especificamente no âmbito da zona rural, né. E ela também falou sobre as opressões, né, que ela vivencia enquanto mulher afro-indígena. Pois bem, ouçam aí, né, a entrevista com a Dona Ileide, que faz parte as mulheres de luta, né, do assentamento 12 de outubro, dentro do projeto A Memória Viva Nasce a Cada Dia. Espero que gostem. Acessem aí o site desobedienciasonora.milharal.org/A Memória Viva Nasce a Cada Dia. Estaremos todos aos domingos a partir de maio, agora, inserindo essas entrevistas bem bacanas, bem interessantes, recheadas de muitas histórias, memórias, né, sobre a luta dessas mulheres e também outros temas que no decorrer do projeto iremos abordar e comentar. Obrigado e um salve a todos. É 29 de outubro de 2018, mais uma edição do projeto A Memória Viva Nasce a Cada Dia, hoje entrevistando Maria Ileide Teixeira, do assentamento 12 de outubro, no município de Mojimirim, interior de São Paulo. Ileide é uma lutadora social e organizadora, né, do movimento de mulheres Marias da Terra aqui no assentamento.
Quer começar, Tânia, a perguntar, não? Eu queria que a senhora falasse pra gente aonde você nasceu e quem foram os seus pais. Sim. Então, eu me chamo Maria Ileide, né, Teixeira. Tenho 64 anos. Sou casada, tenho 4 filhas biológicas, mas tenho vários filhos criados assim do coração. E eu hoje moro aqui no assentamento 12 de outubro, no assentamento aqui em Mojimirim, projeto de reforma agrária. E estamos aqui hoje, concluindo o nosso desejo, né, de morar na terra. Vim de uma família que meus pais eram da roça, chamava Geraldo, minha mãe Ana. Eles sempre nasceram, criaram na roça, criaram nós uma boa parte na roça. Depois nós tivemos que sair da roça e por motivo de desapropriação de terra para hidroelétrica, aí viemos parar em Campinas. E depois desse trabalho de Campinas, da moradia de Campinas, a gente meio que foi necessário, né, querer voltar para a terra. E aí a gente, antes de voltar para a terra, a gente fez vários projetos sem terra, sem teto em Campinas. Concluímos nosso projeto, levando um pouquinho de consciência nossas famílias, nossos filhos, dando um pouquinho, né, de amor, carinho àqueles que mais necessitam e apoio também, né? E aí, quando concluiu todo esse trabalho, a gente então veio para a reforma agrária, que hoje é um assentamento para produzir alimentos, né? Aí vocês querem que eu responda, continua? Não, eu pensei assim, de você falar, você trabalha com alimentos orgânicos, né? Isso. Como que é trabalhar com alimento orgânico? É fácil, é difícil, então, é fácil de vender? Como é que então, Suzana, olha, é assim, desde quando eu vim da terra, eu já vim da terra com esse, com esse intuito e com esse conhecimento. Meus pais nunca trabalharam com veneno. Nós não conhecemos, até hoje eu não conheço o que é veneno, porque a gente trabalhou sempre com produtos naturais, né? E hoje eu dou continuidade a esse trabalho. Vindo para a terra, a gente começou a trabalhar com esse produto natural, né? Que hoje o nome dele é chamado orgânico, né? Mas ele é assim, um produto com muita diversidade, né? E também a gente não tem dificuldade para vender ele. A gente tem uma demanda muito grande, mas a gente tem dificuldade para plantio, porque ele é um produto não difícil de manipular, mas ele tem cuidados, né? Muitos cuidados. Então a gente exige muita mão de obra, exige assim muita cautela, muita prevenção para não ter, né, os nossos inimigos naturais, né? Que a gente não gosta de falar praga, porque a gente não é uma praga, né? No meio ambiente a gente não tem praga, né? A gente tem inimigos naturais, né? Tem os naturais, né? Tem os favoráveis e os contra, né? Uhum. E isso, então, como a gente tem essa precaução atingir esse nível de produto com qualidade, então a gente tem um pouquinho de dificuldade, porque a gente precisa de produtos, né, que combate, e esse produto no orgânico é muito caro, então a gente tem essa dificuldade um pouco, sim. Então é difícil de se aumentar uma grande produtibilidade, assim, muita produção grande, né? É difícil da gente fazer um plantio que dê para a gente atender uma demanda que a gente gostaria, para ter até renda suficiente tanto para a gente como para as famílias que estão coletiva, por conta disso, né? Mas Suzana e Daniel, o que é muito importante nesse produto é que hoje as famílias precisam, porque é um produto limpo, é um produto que ele dá para nós garantia de vida, garantia da saúde, mas também a gente precisa de um apoio do governo, né?
que alimenta esse projeto, que dá mais sustentabilidade. E aí esse incentivo a gente não tem muito, né? Então tudo que a gente faz é na raça, é com muita dificuldade. A gente planta porque isso é o nosso objetivo, isso está dentro do nosso sangue, está dentro da nossa vontade, desejo, e de estar levando esse produto limpo para toda a população. Mas a gente precisa muito ainda para poder chegar até lá. E o que representa para a senhora a agroecologia? Olha, Daniel, uma pergunta muito importante que você fez, porque a agroecologia para a gente é tudo, né? Porque assim, quando a gente fala produto orgânico, que a gente acha que ele é uma agroecologia, é o contrário, né? Produto orgânico é um sistema. Agora, a agroecologia, ela atinge tudo, né? Eu acho que essa agroecologia é a vida da gente, né? Nós fazemos parte dessa agroecologia. Eu acho que nós, o ser humano, a gente tem consciência que tudo entre o meio ambiente a gente precisa preservar, né? Desde das plantas até os animais. E eu acho que assim, tudo que há nele a gente precisa preservar, porque é a nossa vida, né? É o ar que nós respiramos, é o produto que nós alimentamos, é o remédio que nós precisamos. Ele está tudo ali, né, na agroecologia. E, portanto, às vezes a gente não tendo essa consciência, a gente devasta tudo, acaba com tudo. E hoje a natureza está reclamando, né? A natureza reclama hoje, a terra reclama para devolver para ela aquilo que ela precisa, aquilo que é de jeito dela. E às vezes, assim, quantas vezes a gente está no campo aqui, a gente vê um exemplo, uma árvore que 20, 25 anos a gente almeja crescer, aí olha só como é que esses bichinhos fazem, né? Então a gente almeja crescer, e aí quando tá um porte que tá, né, um porte bom, um porte que tá dando tantas coisas boas, né, tanto para os pássaros, para os animais, até mesmo para a gente que é frescor, oxigênio, tudo, vem o homem simplesmente por desejo de ganhar dinheiro, desejo de fazer um carvão para poder manter o desejo da carne. Corta uma árvore dessa, põe pro chão, passa uma motosserra e corta. Isso é um desrespeito com a natureza muito grande. E isso a gente combate muito, a gente tem levado essa consciência, levado essa conscientização a toda a nossa população daqui do Vegel. Graças a Deus que aqui a gente tem um coletivo bom, né, nessa discussão. E ainda que a gente está em meio eucalipto, né, mas a gente tem, mesmo que seja eucalipto, que seja, é uma madeira que pode ser sustentável, que pode tirar, pode cortar, mas a gente pensa muito para tirar isso, porque a gente está com 30% disso guardando para que a gente não venha, né, precisar tirar uma árvore, né, para poder fazer uma cerca, uma coisa assim, né? Então isso é muito importante. O coletivo que a senhora fala é o Marias da Terra? O coletivo... Como que ele surgiu e por que esse nome, Marias da Terra? Olha, o coletivo não somente Maria da Terra, assim, na verdade, Maria da Terra ela veio depois, né? O que levantou mesmo isso para nós foi a AMA, né? Associação de Mulheres Agroecológicas. A gente faz parte de uma rede de agroecologia, a gente discute muito, né? Porque a gente está dentro de um campo, né, em meio à natureza, e a gente então tem esse desejo de levar esse trabalho avante, preservar a nossa mata, preservar nossos animais. Então a gente criou a AMA, né? Associação de Mulheres Agroecológicas. Por quê? Ela é uma associação que só tem mulheres. Ela é aqui no município? Aqui no município, isso foi criado aqui, né? E eu acho assim que não é nem no município, ela estabeleceu no município, mas ela é exclusiva do Vegel. Ah, entendi. Ela é exclusiva daqui. E a gente tem essa preocupação porque, sabe assim, a gente é mulher, a gente sabe o quanto é difícil a gente tratar, né, nossos filhos, nossa natureza, tirar o remédio do nosso, né,
da nossa extrair da nossa própria terra, o alimento, né, saudável, sai daqui. Então a mulher é mais sensível a isso, né? O homem mais rústico, né? Para ele cortar e me fala e criar uma madeira para qualquer outro tipo, um móvel, uma coisa assim. Mulher já não, mulher ela já é mais consciente nessa parte, né? Então eu achei assim que ela veio para nós e ela ganhou um porte muito bacana, sabe? Muito responsável. E por conta dessa discussão, a gente faz parte da rede de agroecologia da região, né? Da Leste Paulista. A gente, por conta disso, a gente planta o orgânico, que é o sistema. E por conta disso, hoje a gente ganhou a Maria da Terra, né? Por reconhecimento a esse trabalho. E aí a Marias da Terra, ela veio através do Luciano Huck, que reconheceu o nosso trabalho. E aí a gente ganhou, né, um porte de levar esse trabalho mais avante, essa multiplicação, essa conscientização. E isso é nossa responsabilidade, hoje a gente leva isso. Eu queria perguntar como que é a situação de vocês aqui no assentamento. Vocês têm a posse da terra, a documentação, como que é isso? Suzana, a gente tem não a posse ainda, a gente tem permissão de uso. Essa nossa permissão de uso é por 99 anos, e qual nos dá direito, né, de quando a gente não puder mais tocar o sítio, a gente pode deixar para um filho tocar, né? Ou quando não, no motivo de falecimento, alguma coisa assim, por falta de condições, por idade, a gente tem chance de deixar isso para nossos filhos, para tocar, né? E então a gente não tem assim uma posse, a gente gostaria até de ter uma posse, mas porque dá mais autonomia para a gente, sabe, para você fazer um projeto, tudo mais. Mas a gente também tem uma preocupação com isso, né? Porque assim, quando a gente tem a mãe fala posse da terra definitiva, a gente corre o risco de não poder manter essa terra por motivo de imposto alto e essa terra voltar para o latifundiário, né, que isso pode acontecer. Então essa é a nossa preocupação, mas a autonomia para a gente tocar o projeto de plantio, essas coisas, seria muito fundamental. E quando que surgiu essa ocupação assim aqui? Como foi? Então, essa ocupação ela surgiu assim, através de um sindicato rural. Todas as famílias tinha como é que fala, cadastro, né, de reforma agrária. E aí nós vamos parar aqui em Mojimirim porque o movimento tinha essa terra que é a da FEPASA, né, antiga FEPASA, que estava desapropriada, que já era função a reforma agrária, mas que não acontecia. Então o movimento que seria essas famílias entrou, então aí no caso forçou na época o Mário Cova, quer dizer, passar essa terra dentro de um ano, essa terra já estava em nossas mãos, em nosso poder. Aí então fez com o Estado a sorteio dos lotes, né, multiplicação dos lotes para as famílias, e que era 250 famílias, mas só 97 foi que ficou assentada, porque quando o cadastro vai para o Estado, a família precisa ter perfil, né? Ela precisa ter um perfil de terra, ela tem que ter um vínculo com a terra que ela tinha na época, tinha que ter. Embora eu acho que isso deveria até ser um pouquinho mudado, até é bom falar sobre isso, porque eu acho assim que todas as famílias têm oportunidade e opção de voltar para a terra, porque todos nós viemos da terra. Uns com mais perfil, outros com menos perfil. Muitos pais já veio para a cidade mais cedo, criou os filhos na cidade, criou sem perfil, né? Criou um perfil da cidade, morando nas periferias, morando nas favelas, muitas vezes perdendo a chance de vida, perdendo a dignidade, foi parar debaixo das pontes. Então, quer dizer, eu acho assim que esse movimento, ele devolve essa dignidade para as famílias, de ter um campo, produzir, plantar. Porque eu acho assim, enquanto essas famílias estão armazenadas na cidade, se ela estiver no campo, ela tem a opção de plantar uma mandioca, plantar uma fruta, e ela não vai passar necessidade.
ela não vai ficar armazenada na cidade como hoje, está essa tamanha violência, um querendo tirar do outro porque não tem. É uma sobrevivência. Nós, o ser humano, é como se fosse um animal no campo. Quando ele se sente fome, ele come o outro, né? O ser humano não é diferente. Quando ele se sente ameaçado de fome, a família, ele vai para o embate, vai para a violência. E isso por quê? Por falta de estrutura, por falta de uma terra, por falta de alimento, por falta de um monte, né, de condições. E que se o governo tivesse essa mentalidade, ele realmente tirava o povo da cidade e levava para o campo. Porque nós somos um país rico, né? Que produz de tudo, enorme. E olha que riqueza, se essas famílias que moram na cidade sem condições tivessem um pedacinho de terra, tivessem todo produzindo, quanto que a cidade não ganharia, né? Alimento mais saudável, o crescimento, né, da economia era dobrado, porque quanto mais que não ia produzir, né, no campo, e seria muito mais, né, o nosso alimento hoje é muito caro. Se a gente for ver em termos de tantas outras coisas que a gente compra, nossa comida que o nosso alimenta todos os dias é caríssimo, né? E se nós não tiver dinheiro para poder manter, né, esse alimento, manter a nossa sustentabilidade, com certeza vai ser muito precário, muito defasado, que já está, né? Hoje tem família debaixo das pontes, família aí abandonada por falta, né, de alimentação, por falta de moradia, por falta de tantas outras coisas, né? Sendo que nós somos ricos em terra na mão de latifundiário que tem milhões de alqueiro e aí parado, sem produção, não produz nada. E nas mãos de poucas as pessoas, né? E sem produção nenhuma, né? Então acho que isso deveria ser realmente revisto, esse projeto. Eu acho que ser revisto isso pela lei, né, da terra. Porque, sabe, Suzana e Daniel, nós temos mania falando assim, olha, toda família tem opção de ter um pedaço de terra, todo mundo gostaria, mas o custo de uma terra é muito alta, né? E a terra, na verdade, ela é da humanidade. Ninguém sai desse mundo e vai levar a terra embora. É da humanidade. Agora, por que um ter tantos parados e outros não ter nada? Então, eu acho assim que por que não dividir essa terra? Por que não dá para essas famílias, né, para sobrevivência? Isso é riquíssimo, né? Isso é um projeto de Deus. Deus deixou essa terra para a humanidade, não deixou para poucas as pessoas manipular isso, né? Ele deixou isso para uma diversidade, que todo mundo vive em comum, viva bem, alimente bem. Olha que harmonia não seria esse mundo. Infelizmente, né? Não são todos que têm essa mentalidade, e aí vem essa luta, né? A luta dos movimentos, a luta das escolas, das universidades, ainda lutando para, né? Algumas pessoas ainda lutando para poder levar isso, né? Conscientizar isso um pouquinho, né? Nossos políticos lá em cima, que está com todo esse poder na mão, né? E é isso a nossa vontade. Vamos ver como que daqui para frente ainda vai ficar, né, Suzana? Porque está muito complicado, está muito difícil. Para a permanência na terra dos nossos filhos não é garantido. Quem garante que nós temos a permissão de uso, garante que nossos filhos possam ficar na terra? Não tem garantia nenhuma. Quer dizer, investe na terra, por qualquer motivo, ele é tirado da terra sem nada, né? Com as malas nas mãos, voltando para a cidade, talvez pior do que a situação que veio. Então é isso que a gente fala, sabe? A gente precisa fixar a nossa família, nossos jovens, principalmente os nossos jovens, Suzana. Porque assim, se essa camada nossa, que é dessa idade meia, de 35 a 70 anos aí, que tem uma força ainda de trabalhar na terra, quando esse desejo desse povo ir embora, que essa camada de juventude está chegando com essa tecnologia, que só pensa em tecnologia, e que essa tecnologia ela veio para construir, veio para somar, eles teriam que somar isso junto, né? Somar. Por entanto, eles isolaram isso, né? Tecnologia de um lado, a terra do outro, né? Então, por que essa tecnologia não trazer para o campo, né? Fixar os jovens com essa mentalidade que eles têm hoje, né? De ter condições, essa tecnologia, ter condições de se produzir mais,
cuidando da nossa semente, porque a nossa semente está indo embora, né? Hoje a tecnologia ela faz o quê? Ela devasta a nossa semente original. Ela cata a nossa semente, modifica ela, e sabendo que está acabando o dia a dia, né? Porque não vai ter mais. E como que a humanidade vai viver? Como vai se alimentar, né? E a gente está vendo ir embora dia a dia. A gente vê nós que estamos no campo, assim, o clima já não está bom, a terra também já está reclamando. E aí a gente vê a nossa semente, a semente transgênica, semente, tem a híbrida ainda que está um pouquinho, né, melhorada, mas a nossa raiz mesmo, a nossa originalidade dela se foi, né? E se tá na mão de poucas as pessoas ainda tirando dela, transformando ela em, né, em transgênica. Isso é um desrespeito muito grande, sabe? Isso com o ser humano, sabe, com projeto Terra, sabe? Eu acho que esse é um desrespeito muito grande. Aí vem assim, a gente fala, nossa, eu com meu esposo sempre conversa. Que sabedoria que Deus deixou para o homem. É muito grande. Assim, se a gente for, não tem limite. Deus deixou a sabedoria para o homem sem limite. Mas por causa desse sem limite, o homem ultrapassou e ultrapassa tudo, né? Porque ele mesmo faz algo para se destruir. A ganância por dinheiro, só querendo mais e mais cada dia. Para quê? Não tem motivo para isso, né? Por que não todo dia ter ter uma boa casa, ter móveis que, né, antigamente a gente durava móveis. No tempo dos nossos pais, móveis durava de uma geração para outra geração, de uma geração passava para outra geração. Hoje, as donas de casa hoje compram móveis hoje, quando chega no fim do ano já está trocando de móveis para outro. E quem reclama isso, quem chora por isso é a natureza, que tem que dar conta de tudo isso para nosso ego, nossa vaidade, né? Vaidade de querer coisas diferentes todo dia, de comer diferente todo dia, sabe? De se vestir todo dia. Para quê? Se nós temos uma roupa que dá para vestir o ano inteiro, por que a gente vai querer ir na loja todo dia se trocar roupa? A natureza ela tá reclamando todo dia e ninguém tá percebendo. E quando você diz que o homem, né, a humanidade, ela tem uma relação de agressividade, de desarmonia com a natureza, né? Não sei se você concorda comigo, porque eu acho que isso não é geral, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, as sociedades indígenas, quilombolas, né? Eles têm uma outra relação com a terra, né? Terra. De respeito, de harmonia, né? E isso que você falou, Daniel, é uma coisa, olha para você ver a realidade da pessoa, quando me fala, o que eu posso fazer, o conceito de vida que ela tem. Por exemplo, assim, o indígena e o quilombola. Ela veio da terra, né? Ela é da terra e ela vive na terra. Então o desejo dela é manter aquilo, né? Manter, porque ela sabe que aquilo é uma riqueza muito grande. Agora, assim, e é isso que sabe, que deveria, sabe, o nosso sistema, nossos governos, ter essa referência, sabe? Por que não manter, não levar nosso povo para a terra, viver dela, manter nela, né? Agora não, por exemplo, tira o nosso povo da terra, vai para a cidade, asfalta que tudo, põe grade em tudo, põe isso tudo. Nossa, aí o povo, a gente observa assim que quando eles vêm para a terra, nossa, tudo até se auto-arrepia, tô pisando na terra. Então, quer dizer, falta de condições de conhecer quem é ela. Nós somos terra, né? Nós vivemos dela, alimenta dela, viste dela, come dela, tecnologia dela, a casa que nós moramos vem dela. Então é ela. E por que nós temos esse receio dela? Né? Então eu acho assim que o indígena e o quilombola, ele luta muito para permanecer na origem deles. Eu mesmo, né? Assim, meus pais vieram dessa realidade, que meu pai, ele era africano, né? E minha mãe índia. Então a minha origem é africano e índio. E eu acho assim que a gente
teve um crescimento, uma mentalidade assim de viver da terra, respeitar ela. Até hoje a gente luta para isso. E a gente assim passou muita dificuldade por conta do quê? Porque a gente nunca teve uma terra, mas a gente sempre trabalhou em cima dela, né? Assim, nas fazendas, aquelas coisas todas. Mas a gente criou em cima dela, então a gente preservou muito, né? Mesmo que seja para outro, né? Mesmo que seja para patrão, mas a gente trabalhou e preservou muito isso, né? Não teve direito à terra por quê? Porque assim, a gente não veio de uma origem, como é que fala? Estabelecida, né, do índio que lá. Minha mãe mesmo, por exemplo, a mãe da minha mãe, ela praticamente morreu sem ser domesticada, né? Que eles queriam domesticar ela e não houve jeito. Ela morreu praticamente quase que amarrada, né? Não domesticou. E minha mãe, ela então como filha, aí logo em seguida conheceu meu pai que era africano, né? Filho de africano também, que veio da escravidão, aquela coisa toda. Então casaram, então quer dizer, nós temos essa origem e hoje é uma honra pra gente, né? Fazer parte dessa realidade, sabe? E a gente gostaria muito, e a gente luta para permanecer na terra, a gente luta para nossos filhos voltar para essa realidade. Meus filhos moram, alguma delas mora na cidade, e a gente lutando para permanecer, trazer todos eles para a terra, né? Hoje eles já têm um vínculo, hoje já tem um neto aqui dentro que tem 15 anos, já tomou desejo pela terra, já está aí plantando, está aí aprendendo. E tudo que ele está aprendendo na cidade, nas escolas, que a gente fala assim, olha para a terra, olha o que ela pode te devolver. Ah, mas vó, quero ser um doutor. Então, olha para a terra. A terra dá doutorado. A terra da engenharia, a terra da doutor de medicina, a terra da, né? A terra dá tudo, da alimentação dá tudo. Então, tudo, se você especificar o que a terra tem, você vira um doutor. Você vira um cientista. Então, quer dizer, olha para ela. Tudo que nós tem na vida depende dela. E sabe, com essa consciência, ele tomou gosto. E além dele vir, ele trouxe mais 4 jovens junto. A gente está aí no sítio, né? Os meninos que você conheceu lá. Estão aprendendo, estão tirando de letra. E graças a Deus que a gente tem essa oportunidade de conscientizar ainda eles, né? Que são tudo garotos de 18, 19 anos, de uma outra realidade de também, 15, 16 anos, veio de uma outra realidade da cidade, com tecnologia fresquinha na cabeça. Então, nossa, e aí quando eles vieram para cá, um deles falou assim, a gente perguntei para eles, qual é o sonho de vocês? O meu sonho é ser músico. O outro falou, eu quero ser engenheiro. O outro falou, eu quero ser um advogado. O outro falou, nossa, eu quero ser um doutor. Mas que maravilha, então vocês estão no lugar certo. Porque a terra, ela dá uma música, porque você trabalhando nela, você vê a natureza, os pássaros cantar. Olha, você vê. Eu falo pro meu neto assim, ele quer ser músico, né? Aí eu falo assim, filho, que é mais lindo do que um pássaro cantar? Olha pra você ver que coisa mais linda. Olha o tom. E ele não tem ninguém tocando, não tem nada, ele mesmo cria harmonia. Eu falei assim, isso é um cantor na terra. Aí quando eu falo do outro que falou que quer ser um advogado, eu falei, nossa, então luta pela terra. Vai ser um advogado da terra, defende ela, né? Então, quer dizer, tudo isso, eu acho assim que se as escolas, universidade tivesse essa mentalidade de ensinar isso para os alunos, olha, Daniel, a gente ganhava muito, viu? E se formar outros seres, outro ser, né? Mas embora que as escolas estão meio que mudando, né, a realidade delas, a gente sente que elas estão se esforçando de trazer entre campo e cidade, elas estão fazendo uns convênios, uns intercâmbios aí que ainda algumas delas tá saindo bem com isso, viu? E essa é muito importante. Que nós temos aluno que vem para a terra que eles não sabem como que dá feijão, né? Não sabe que o arroz vem tá lá no caixinho de arroz, né? Quando uma época a gente plantava arroz, trouxe os alunos para cá, eles falaram assim, que capim era aquele? Era arroz. O que tinha dentro daquela casca, gente? A casca que a gente cascou é arroz. Como que come isso? Vai no teu prato. Olha, não sabia como que plantava, como que colhia. Então você vê, esse conhecimento precisa ter, né? É essencial. Precisa saber o que come, o que eu ponho na minha mesa para me comer, o que eu estou comendo. Aonde produz
Por que ela dá esse produto para nós? Por que ela dá o arroz, feijão, legumes, a verdura, a fruta? Deus deixou uma diversidade tão grande para a gente se alimentar, né? E viver bem. Aí a gente vai lá para a cidade, come tudo enlatado, come uma coisa só todo dia. Aí eu costumo falar assim que quando a gente vai... Os depoimentos, não é palestra não, que a gente não é palestrante, né? Para os depoimentos de alimentação saudável, né? Eu falei assim, gente, olha, tudo é saudável, tudo é saudável, desde que a gente sabe manipular ele, né? Por exemplo, assim, a gente está na cidade, acho que vai estar no mercado, lá todo dia tem que comer. Aí todo mundo, a gente tem, mas eu não posso comer farinha, porque eu tenho problema com glúten. Eu não posso tomar leite porque eu tenho problema com lactose. Eu não posso comer nada de origem animal porque eu tenho uma alergia, não sei o quê. Eu não posso comer canela porque... Mas sabe por quê? Deus deixou alguém com alergia para comer toda essa diversidade que tem? Não. O povo hoje anda alérgico. Por quê? Come todo dia a mesma coisa. Nosso corpo não está propício para isso. Come todo dia farinha, né? Come todo dia uma mesma alimentação. Vai intoxicar. Intoxicou uma vez, acabou, aquilo lá vira alergia, né? Eu lembro uma vez, meu pai um dia, nós trabalhava na roça, e meu pai falava assim, olha, nós cozinhamos milho, minha mãe cozinhou milho, e nós danamos comer milho cozido. Aí depois nós acabamos de comer milho cozido, fomos lá para pé de mangueira e começamos a comer manga verde. Aí meu pai falou assim, olha, vocês vão ter uma intoxicação. E depois que você tem intoxicação, eu lembro como se fosse hoje, eu falei assim, nunca mais vocês vão poder comer manga ou senão milho verde. E não é que é verdade? Porque o meu irmão, ele comeu muita manga e muito milho verde, e mesmo nesse dia, quando ele falou, ele meio que vomitou muito e meio que deu desinteria. Olha, na verdade, resumindo, hoje não, porque ele já foi embora, já partiu. Esse menino, cada vez que ele comia milho, ou se não, ele misturava com alguma coisa da manga, ele tinha desinteria. Por quê? Comeu demais, intoxicou, né? Porque comeu uma coisa só, um excesso. E hoje o que o povo tem é excesso de tudo. Mas se ele for comer controladamente, como Deus deixou tudo isso pra gente comer, ele não tem problema com nada, com alergia, com isso, com aquilo outro, depois vai pro médico, toma remédio, intoxica mais ainda. Aí vira, indústria farmacêutica. Enriquece essa indústria farmacêutica, aí é um treco, né? Então, quer dizer, é tudo consciência. Agora, se nós soubesse e comer sazonal, né? Olha, é época de manga, vamos comer manga. É época de milho verde, vamos comer milho verde, mas não tem. Para que a gente vai, né, lá no mercado comer lá de meses que ficou lá no como é que fala, na climatizadora lá? Come manga o ano inteiro, onde isso? Porque ficou lá quantos anos guardado lá para poder manter o povo, comer fora de época, né? Aí vai comer manga, porque tem ali. Porque não comer outras coisas, né? Tanto os frutos nossos natural tá perdendo. Não tem tamarindo mais. A gente fala assim, comer jambo. Olha, acho que até a gente que conhece isso está perdendo conhecimento. Se a gente for olhar um pé de jambo, mas fala assim, será que isso aqui é jambo? A gente desconhece. Marolo, né? Fruta do conde. A gente modificou que tudo, a gente não tem mais isso, né? As frutas a gente comia aquele, sabe, aquele grão de aquele, como é que fala, grão de grilo. Grão de grilo? De grilo. A gente fala grão de grilo porque assim, são umas bolinhas, me fala, roxinha, que dá na mata. A gente comia aquele que vivia com a boca roxa, mão roxa, as mãos tudo roxa. Hoje nem se vê mais. Não vê. E aquilo lá tem uma proteína fora do normal. Aquilo lá é muito rico. A gente não se vê mais, né? Hoje pra gente ver quando nasce um matinho desse, que a gente fala assim, nossa, que mato é esse? A gente não conhece mais. E sendo que antigamente a gente conhecia, desde pequenininha, a mãe já instruía a gente, né? Olha, esse aqui você pode comer, esse aqui não, esse aqui, né? Cuidado com isso, com aquilo. Hoje não. Hoje a gente, quando falou que vem do campo é mato. E não é mato. É uma substância, né? Vem os que pode comer, os que não pode. Um é para cura de pele, outro é para alimentação do sangue, outro, né? Tem tudo esse conhecimento. E a gente tinha isso porque os pais passavam. Hoje os pais não conhecem mais.
E essa ancestralidade sua de origem indígena e africana, né? Acho que você teve muito acesso a se automedicar com ervas naturais, né? Sim, Daniel. Eu vou falar uma coisa pra você. Até na idade de a gente vir pra cidade, a gente não sabia o que era remédio de farmácia. Tudo que meus pais tratavam a gente era com remédio do campo. E a gente nunca foi doente. Tinha lá uma dor de barriga, ou gripe, acho que a gente não lembrava nem disso, né? Mas quando tinha, por exemplo, era um chazinho que a gente tomava, né? Do campo lá. Já fazia um chazinho lá, tomava, pronto. Não precisava mais do que isso. Então a gente conhecia muita erva, né? Que podia e que não podia. Agora, quando a gente mudou, quando a gente veio pra cá, e eu até, como fui casada com um homem que ele era filho também de índio, que a origem dele era bem, né, bem mais próxima do que eu, né? E eu acho assim que ele me devolveu muito isso. Foi importante isso? Foi importante muito na minha vida, porque ele me devolveu muito isso. Quando a gente veio pra cá, e essa região é muito rica em planta, ela é riquíssima em planta. E quando a gente veio pra cá, meu marido começou a tratar o povo, assim, a gente não tinha muito posto de saúde, essas coisas na época. Quando o povo se machucava, o povo tinha uma dor de barriga, tinha alguma coisa no estômago, alguma coisa, ele ia muito pro campo, fazia o seu chá, fazia, sabe? E dava pro povo, e o povo se libertava daquilo. E aí chegou uma época que o povo começou a chamar de curandeiro. E eu falei, não é verdade, ele não é um curandeiro, né? É tanto que quando a gente teve os primeiros médicos no posto aqui, era o Dr. Gustavo e a doutora Marta. A doutora Marta, ela se especializou em remédio em miopata. E o Dr. Gustavo, ele assim, meio tratava muita gente em termos a isso. Aí ele foi pegar muito conhecimento com o Teixeira, ele perguntava muito, ele estava investigando o que era bom para isso, que era bom para aquilo. Ele era um médico que é totalmente voltado para isso, sabe? A gente teve uns médicos muito, muito bacanas, muito bom aqui no Vegel. Aí, tanto que a doutora Marta, ela, depois que ela especializou, ela foi embora para Campinas, montou uma clínica lá. A gente perdeu o contato com ela, né? Mas, na verdade, ela tratava muita gente com remédio miopata. Nossa, e isso era muito bom. E hoje, assim, até hoje mesmo, eu não sou muito de ir para farmácia. E muito menos para médico. Você continua com essa prática? Eu ainda continuo com essa prática, sabe? Vou, quando eu me sinto que eu não estou legal, eu vou para as plantas. Embora o conhecimento não é como era ano passado, né? Porque você sabia que quando você deixa de pôr isso em prática, você esquece, né? Aí eu vou para os livros e vou ver o que é bom, né? E eu vou lá procurar se tem, e eu me medico em casa. Não sou muito em farmácia, não. Uhum. E isso me faz bem. E eu trato também minhas filhas que estão aqui, a mesma que está na cidade. Eu tenho uma bebezinha que ela está na cidade, nasceu faz pouco agora. E a bichinha já nasceu assim com problema já nessa rinite, bronquite, tudo com it. Falei, nossa, a menina adquiriu. Falei assim, gente, tira essa menina daí da cidade, traz pro campo. Hoje mesmo eu estava falando com a minha neta. Você recomendou isso? Falei assim, olha, minha filha, posso ser sincera pra você? Se liberta da cidade, cata a tua filhinha, vem embora pro campo. É tudo que ela precisa. Porque o médico falou assim, olha, você tem problema com a tua casa? Ela mora em 3 cômodos, tem casa em cima, casa dos lados. E ela mora num lugar muito complicado, sabe? E a casa muito fechada, na cidade você tem que lacrar tudo. E a bichinha fica fechada o tempo todo, vai, nossa, dentro de casa. Eu falei, gente, essa criança precisa de respirar a natureza, ar puro. Eu falei assim, olha, traz ela embora. Vem morar pra cá. Ela falou assim, vó, tô pensando nisso. Eu falei assim, mas e o trabalho, o emprego? Vem pro campo, vamos comer o que tem. É bom demais. Dá mandioca pro bichinho, manda mingauzinho de milho verde. Eu falei assim, olha, para alimentar no campo não precisa de dinheiro não, né? Hoje a gente, por que precisa do trabalho na cidade? Porque tudo é vaidade, né, Suzana? Precisa sempre de um sapato novo e por que precisa? Porque o outro exige.
Se eu andar de chinelo de dedo como eles estão andando aqui, na cidade, todo mundo, nossa, olha como o fulano está andando. Já qualifica você o pior espécie que tem, não é, Daniel? Sim. Não é? Acha que você tem que andar de sapato novo, de sapato salto, de roupa, né, diferente todo dia. Isso é coisa de cidade. É vaidade que manipula, né, essas pessoas viver dessa maneira. Eu falei assim, o dinheiro que ganha vai tudo para isso. E essas pessoas acabam se uniformizando, né, dessa forma de se vestir, de se vestir, né? de se comportar. Não é? E eu falei assim, gente, no campo não. Por que no campo a gente anda à vontade, levanta, a casa tá sempre, passou uma vassourinha, passou um paninho, tá tudo limpinho? Vamos pro campo, cuidar dos animais, cuidar do que tem que fazer. Quando a gente entra para dentro de casa, a gente entra com alegria, com uma saudável, a gente não liga para televisão, não liga para nada. A gente fala assim, puxa aquela vida, que coisa boa, você vê um pássaro cantar, para que ligar a televisão se você tá vendo um pássaro cantando? Um voando. Você olha um pássaro e fala, gente, que coisa linda. Faz tanto que eu não vejo um pássaro desse porte aqui, né? Você tem tempo para ver, como é que fala? Para meditar isso, para conhecer, né? E na cidade nada disso a gente tem, né? Você sai no portão, violência, você liga a televisão, violência, você... Tá preso esse mundo do trabalho, né? Mundo do trabalho, sai, trabalha, dia a dia, aquela correria toda, aquela rotina toda. É filho que vai pra creche, cria sem educação do pai e da mãe, sem a criação do berço. E as pessoas vão se embrutecendo, né? Daniel, nossos filhos, não educa mais. Não educa. Quem educa é o princípio de outros. Por que essa violência está muito nítida? Porque assim, a nossa educação está bruta. Você acha assim que nós temos nossos filhos, nós não sabemos educar mais com aquele carinho. Olha, filho, não pode isso, né? Não pode aquilo. É tudo não. Embrutece, né? Não pode, não pode, não pode, você deve, você faz. É tudo assim. Então, quer dizer, embrutece. Quando os filhos, quando chegam dentro de casa, ele vai de embate com os pais. O pai fala alguma coisa, não, bruto e acabou. Aquela secura, sabe? Por quê? Porque nossas crianças vêm criando na creche sem educação do amor dos pais, reproduzindo tudo isso. Por quê? Por causa disso, os pais precisam trabalhar para manter tudo aquilo, né? Manter aquele padrão de vida, né? Estabilizada. Né? Fazer patrimônio para deixar para nossos filhos. Nossa, para que isso? Aí, falar em patrimônio para deixar nossos filhos, eu gosto muito dessa mensagem. A gente ouviu uma mensagem que um pai, ele tinha um único filho. Então ele trabalhava a vida toda e falando assim, eu quero fazer um futuro bom para o meu filho. Então ele foi trabalhando e o filho foi crescendo. Quando chegou a idade de ser adolescente, filho adolescente sempre exige do pai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, né? Aí o pai, filho, o pai não vai dar não. Não vai dar não, porque isso é pro teu futuro. E o menino foi crescendo. Pai, me dá, né? Vamos pôr aí, me dá uma bicicleta. Não, isso é pro teu futuro. Me dá uma moto, não, isso é pro teu futuro. Ou me dá um dinheiro para mim fazer uma festa com meu amigo. Não, você não pode gastar, isso é pro teu futuro. Ou eu quero ir lá no restaurante, comer né? Uma comida, divertir com meus amigos. Não, isso é pro teu futuro. Simplesmente o que aconteceu um dia? O filho saiu com os amigos, lhe aconteceu um acidente, o filho se foi. Para que ficou aquilo? Ficou para uma segunda pessoa que nunca teve essa realidade, nunca pensou nisso. Quer dizer, o bens vem para uma pessoa que nunca lutou. Não é isso que acontece com muita família? Uhum. É isso que acontece, Suzana, sabe? E isso a gente não quer para nossos filhos. Eu acho que assim, ganhou cedo, vamos sofrer de tarde. Né? Reunir família, comer com a família, divertir com ela. Eu acho assim, dá oportunidade aos nossos filhos, sim. Conhecer, olha que bonito vocês conhecendo, né? Andando de bicicleta, conhecendo diversidade, conhecendo pessoas, conhecendo... Gente, isso é uma riqueza. O que nós vamos levar para a nossa vida é isso, é conhecimento. Conhecimento, levar bem-estar, levar humildade, sabe? Isso que faz parte da nossa vida. Agora, para que levar assim, ficar se fechando nossos filhos dentro de casa?
para fazer, fazer patrimônio que a gente não sabe nem se a gente vai viver para poder manter esse patrimônio. Isso é uma loucura, né? A gente tem que ensinar seus filhos a lutar. Meus pais falavam assim: filho, não vou deixar nada para vocês. Tudo que o pai ganha é para vocês usufruir hoje, agora. É trabalhar cedo, comer de tarde, né? Se puder ter uma bicicleta, amém, vamos comprar essa bicicleta. Se puder ter um carrinho, beleza, vamos andar, vamos comprar um carro para passear e tudo mais, mas vamos usufruir no dia a dia. Agora não, vai enriquecendo, vai armazenando nos bancos da vida, vai armazenando, né? Aí, quer dizer, depois fica protegendo pro ladrão não roubar, sujeito a perder a vida por causa daquilo. E não usufruiu de nada, Daniel. Vai embora, larga tudo aqui. Quantos patrimônios nesse país está abandonado? Riqueza, que depois o governo não sabe, volta para o governo, né? Não sabe nem o que faz. Porque fica aquela briga de família, para quem vai, para quem fica, e o governo decide, o juiz não decide, e isso acaba no nada, vira uns elefantes brancos da vida. E você, quando fala isso, você fala com uma certa propriedade, porque você também foi uma lutadora na cidade em relação ao movimento sem teto, né? Isso. Eu falo assim, sabe, Daniel, eu falo para você, sabe? A gente, assim, nossos pais nunca deixou nada pra gente. Ele deixou o que para nós? Ele deixou dignidade, deixou respeito e honestidade. Isso é fundamental na nossa vida, mas casinha, nós tinha aquela casinha humilde, como sempre, então quando todos nós casou, tinha que se virar, trabalhar, adquirir nosso terreninho, nossa vida. E tanto que, assim, quando eu me casei pela segunda vez, eu fui me parar, porque a gente não tinha nada, nem o marido também tinha nada, fomos parar no sem teto, né? E vou falar uma coisa pra você, viu? Lá neste lugar, eu assim, que eu vi o quanto é importante a gente ter, como é que fala? União. O quanto é importante a gente viver uma vida... Trabalhar no coletivo. Coletivo. É muito rico isso, porque você vai deparar nas condições de todos iguais, que não tem um teto para morar, não tem dinheiro para nada, não tem alimento correto, que aí lá você aprende a se dividir. É lindo, viu, Daniel? É bonito. É bonito você saber que você tem um pacote de arroz e você saber que o teu próximo não tem nada, você vai lá e se divide o pacote de arroz. Você não vai ter preocupação de que metade daquele pacote que você deu pro teu vizinho vai faltar para você amanhã. Isso ensina a gente. Gente, olha... Foi uma escola essa vivência? Foi uma escola, Daniel. Eu acho assim, o ir pro Sem Teto foi uma escola, tanto que a gente criou lá uma cozinha coletiva para sustentar nossas crianças primeiro, depois a gente sustentava nossos jovens e nossos maridos, por isso nós mulheres ficava com a rapa da panela, tudo bem, mas a alegria era tanto que o pouquinho que a gente comia parecia que a gente tinha muito, sabe? E tinha muitas famílias? E tinha. Quando eu fui pro Sem Teto, já existia o coletivo, mas quando entrei, assim, tinha muita necessidade, muita, sabe? Esgoto a céu aberto, as nossas crianças vivendo, assim, eu levantei na rua, tudo morando debaixo de lona, não tinha comida. E quando eu fui para lá, eu falei, puxa aquela vida, vamos se organizar, e eu ter riquíssima organização. Vamos se organizar, vamos criar aqui uma cobertura, vamos juntar as panelas que a gente tem, vamos juntar um pouco de comida que tem para dividir para todo mundo. E isso aconteceu ao ponto que hoje a comunidade ela é riquíssima nisso, né? Que a gente criou uma creche hoje, que virou uma ONG. Hoje atende criança de 4 até 18 anos. Inclusive tem seu nome, né? E inclusive tem, Então a comunidade deu assim, por honra, né? Por luta. Homenagem. Homenagem, deu meu nome. E até é bom falar sobre isso. Todo mundo, quando eu estou aqui ou se não estou em algum lugar, fala, nossa, Lê, você tem orgulho disso? Eu tenho orgulho. Eu não tenho soberba. Nossa, e olha, eu criei uma creche, fundei uma creche, hoje tem meu nome. Isso é soberba. Eu só vou falar se for necessário, numa palestra, alguma coisa assim, para mostrar que para alguém que isso é capaz de sem um centavo você fazer alguma coisa de benefício de bom para alguém e criar uma organização grande.
Porque hoje tudo a gente depende do dinheiro, né? Ah, se eu tivesse dinheiro, eu fazia tal coisa. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu fazia uma escola. E não é verdade. Se a gente tiver boa vontade, você cria qualquer coisa hoje. Querer poder. Quando a gente quer, a gente faz acontecer. E a gente juntando assim, porque quando a gente quer, você junta união. E quando a gente junta união, é difícil quebrar os laços. E ali você vai embora. Foi o que criou hoje. Hoje lá atende quase talvez a mais de 800 crianças sendo atendidas na região toda. E esse projeto, como você está vendo essa creche aqui na frente aqui, é um projeto que vem já de um ciclo de lá. Que esse projeto a gente está implantando aqui, sabe? Para nossos jovens, nossas crianças. Hoje eu vejo nossas crianças aqui todo dia que vem, chega de manhã e volta à tarde sem saber que nossas crianças estavam com as mães debaixo dos pés de árvore, sendo picada por escorpião, dormindo no rolo de cobra. Minha neta mesmo, uma vez eles estavam debaixo do pé de café, roando café. Quando eles voltam lá, estavam dormindo, o rolo de cobra dormindo do lado dela. Eu não sabia se eu gritava, se eu puxava a menina, se eu não sabia, sabe? Você fica sem ação, né? Aí eu falei assim, a gente precisa no campo proteger nossas crianças, então vamos proteger nossas crianças. Mas é possível, Leide? É. Aí. E Leide precisou de dinheiro? Não. Precisou de articulação. Precisou união. Vamos buscar? Vamos. É possível? Não é possível. Aí, ó. Aí é possível crescer isso aí, virar isso aí uma grande estrutura para nossos jovens, nossos adolescentes? Não. Não é impossível, não. Né? Basta você fazer uma parceria, mostrar que o trabalho é honesto, clareza, viu, Daniel e Suzy? O que precisa para o povo hoje é clareza. O povo não pode, a gente não pode ser egoísta. Nossa, quando você implanta um trabalho desse, você já pensa logo em si próprio, né? Epa, tantos por cento, né? Eu vou adquirir, vou construir uma grande casa, vou comprar um carro, né, do melhor porte, vou meio que guardar um dinheirinho para mim. Egoísmo. Para quê? Se ganhou para esse objetivo, vamos fazer isso acontecer, né? Hoje todo mundo pergunta assim, Tileide, porque eu vou para Campinas, me chamam de Leide aqui. Algumas pessoas me chamam de Tileide, outras pessoas me chamam de vó. Que já é um outro projeto, né? Já estou de idade, então me chamam de vó. Os jovens hoje que veio de lá não me chamam mais de Tileide, já me chamam de vó. Então hoje, vamos dizer, nosso projeto, quer dizer, ele envelheceu, olha que bonito, né? Já me chamam de vó. Mas eles olham para mim assim, muitas pessoas, Suzana, quando eles me pedem um depoimento ou quando vêm me conhecer, acham que eu estou morando numa casa, numa mansão, acham que eu tenho um carro de última geração, acham que eu tenho uma roupa de melhor porte. Quando eles entram na minha casa, que eles veem um fogãozinho velho, vi uma mesinha velha, vi uma roupinha simples. Falei assim, mas essa mulher está contando história verdadeira? Não é isso? Será que a história dela é verdade? Será que ela implantou mesmo esse projeto em Campinas, que tem lá essa grandiosidade? Nossa, será que foi ela que conseguiu trazer essa buta dessa estrutura, dessa creche para dentro do assentamento? Será que é ela mesmo? Porque qualifica a gente de uma maneira assim que acha que tem que andar no salto. É besteira isso, né, Suzana? É besteira. Porque o que tem de riqueza está aqui dentro. A riqueza tem que estar lá dentro. Ele tem que estar aqui na mente, né, no coração e na mente. Ele não tem que estar no nosso pertence. Né? E tem pessoas que qualificam, assim, qualifica você. Se você estiver aqui parando aqui, nossa, quem é a Suzana que vem de bicicleta? Quem é Daniel aqui? Daniel, você é um professor, Daniel? De bicicleta, Daniel. Você era para estar aqui com um carrão, um W não sei quanto aí, né? Não é isso? Mas não. Então as pessoas às vezes têm um conceito errado, né? E aí, por causa disso, faz adquirir o que é dos outros, armazenar para poder mostrar que ele pode. E é engano isso, né? É a tal da ostentação, né? É ostentação. Oi, Leide, e aqui ainda tem mais terra para ser assentada? Olha, Suzana, não tem porquê. Assim, nós temos 1.280 alqueires, né? Hectare, e que 30% desse 1.200 hectares é reserva legal,
né? E tem um pouco de eucalipto ainda que é protegido pelo Estado. Então, assim, na verdade, terra para poder, assim, ainda, assim, assentar um povo, por nós tem. Porque, assim, eu tenho 8 hectares de terra. Se eu pudesse dividir ela, eu dividiria ela por 10 famílias. Nossa, Ileide, por quê? Se 8 hectares, vamos pôr 10 famílias, não, vamos pôr 8 famílias. Se uma família tiver 1 hectare de terra, que são 1 hectare de terra é 12 mil metros, Suzana, 12 mil metros você se autossustenta. Nossa, nem fale. Pensa. Seria então, quer dizer, mais, né? quanta família eles não podiam pôr em cima dessa terra junto? Sim. Diminuir as terras e dar um pouquinho para cada um. Para que tem é o que eu falo para você, é porque fortalecia muito mais o projeto, dava mais condições para as famílias. Porque ter tanta terra que às vezes tem pessoas, como a gente vê mesmo, porque para você manter essa terra você tem que ter de renda, e para você plantar o custo é muito alto. Por que não dividir essa terra? Sim. Então, o que eu vejo assim, então, nós que tem família, eu pretendo trazer toda a minha família da cidade para essa terra. Aí o Estado fala assim, Ileide, mas a tua terra tem que ser produtiva, ela não tem que ser como é que eu vou falar, que eu posso falar? Uma colônia. Eu falei assim, mas da minha terra eu quero fazer uma colônia. E quero viver dessa colônia. E pode ser produtiva. E pode ser produtiva. Porque se todo mundo estiver dentro dela e estiver produzindo, eu vou sustentar toda essa família. Não precisa estar lá na cidade armazenada lá. Para quê? Né? Então eu acho assim que essa consciência, se o Estado tiver, ele divide essa terra assim, para poder nós trazer nossa família assim para dentro. Até mesmo, não só família, até mesmo, eu vejo aí, eu tô com 4 jovens de fora, não é minha família. Mas eu posso oferecer o melhor para ele, por que eu não vou trazer? Não é. Se eu sei que ele precisa, que ele tem esse objetivo, ele tem esse desejo, por que eu não posso dividir para ele? Né? Mas infelizmente o sistema não permite. Eu tô com esses 4 jovens mesmo, eu tenho não digo perseguição, porque eu não vou falar que é perseguido, mas como que fala? Eu tenho assim uma restrição. Eu não posso ter eles aí porque não tem vínculo familiar, né? Na verdade eu deveria mandar eles embora. Não tenho coragem porque eles choram por isso. Eles falam assim, vó, se você me mandar embora, acabou meu sonho. Um desses meninos disse assim, olha, antes da senhora trazer a gente para cá, meu desejo era morrer. Eu queria tirar minha vida. E a senhora devolveu essa alegria de viver através dessa terra. Então, assim, o dia que você vai ter a oportunidade de vocês entrevistar esses meninos, Suzana e Daniel, entrevista. Esses jovens, você vai ver o que eles vão falar. Isso é importante porque a semana passada a gente fez uma reunião, uma roda de conversa com a Unicamp com eles. Eu fiquei surpresa de ouvir aqueles jovens falar o que eles falaram. Eu fiquei surpresa, que eu nunca imaginava de ouvir o que saiu da boca daqueles meninos. A visão de mundo, sabe? De sonhos, né? De sonhos, de oportunidade, que não tem. Na cidade não tem. Na cidade que a cidade oferece. Trabalho não existe. Olha, eu tenho uma corrida aí, sim. Só oferece o quê? Incentivo de droga. É o que gira hoje na cidade, né? Ganhando por tráfego. Meio que viciando outras pessoas, viciando até mesmo a criança. É que hoje tem uma cidade. Né? E isso é preocupante, viu, Suzana? Sim. Eu falei assim, o que esse mundo vai oferecer para nossos filhos? Eu tenho assim uma preocupação muito grande. Eu assim, não tenho mais jovem porque minhas filhas são todas casadas, mas eu tenho neto. Eu já tenho bisneto. O que eu vou deixar para eles? Que legado eu vou deixar para eles? Que mundo? O que eu vou deixar para eles se eu não fechar minha boca? Sim. Se eu fechar minha boca, Suzana, eu vejo para minhas filhas, pelo amor de Deus, olha para o campo, ensina teus filhos o caminho que eles devem andar, porque quem vai sofrer vai ser eles, não é nós vai embora, nem logo nós parte. E o que vai ficar aqui para eles? Essa violência toda. Então, se a gente
assim, capacitar eles, a gente conscientizar eles, eles vão, que vai passar por isso, porque eles vão passar, né? A gente sabe que vai, mas eles vão ter condições, sabe? Eles vão ter condições de se libertar, né? De ter condições de viver, de sobrevivência em meio a esse mundo turbulento, sabe? Caótico que tá acontecendo. Então acho que nós pais, nosso dever é fazer isso. E não somente para nossos filhos, mas sim para os jovens. Minha luta é para os jovens. Eu entro para dentro da vida deles, eu falo a língua deles e eu tenho uma liberdade tão grande que eles se abrem comigo, eles contam a vida deles assim abertamente, sabe, Daniel? É uma relação de confiança, né? Confiança. Eles contam tudo, desde o melhor até o pior, eles contam. Porque eles confiam em mim, sabe? Aí eles falam assim para mim, assim, Leide, como é que você consegue relacionar com um jovem? Falando a língua deles, confiando neles. E eles possam ter confiança da gente também. E a única coisa que não pode é quebrar essa confiança, né? O que, assim, por exemplo, assim, eu sei alguma coisa deles, eu vou debater de frente? Não. Eu vou conscientizar eles que deixa disso. Isso não te presta, não te leva a nada. Te leva ao abismo, te leva à morte, te leva ao crime, te leva à prisão, te leva a isso. Então sai dessa vida. Né? Eu acho assim, essa liberdade deles contar pra gente a realidade é pra gente educar eles. É o que a escola precisava ter. Gente, senta com esses jovens, conta pra mim. E hoje é o contrário, se um jovem contar o que ele tá fazendo, ele já logo aciona a lei e fala, vem buscar, porque é marginal. Gente, é um ser humano. Ele errou, mas ele tem a oportunidade de se mudado. Então vamos trabalhar esse ser. Vamos trabalhar, né? Não vamos jogar pro abismo. Aí cata ele e joga lá no abismo. Eu estava conversando com 4 assistentes sociais essa semana. Elas vieram aí, eu falei assim, se a gente soubesse educar nosso jovem, educar nosso ser, né? Mostrando para eles a realidade, que pode, que não pode, nós não tinha prisão, viu, Daniel? Não tinha prisão não, viu, Suzana? Não. Portanto, a gente, por não ter isso, qualquer coisa que acontece no nosso portão na frente da nossa casa, a gente chama isso na lei e fala, leva embora. Encarcera. O que vão aprender lá, Daniel? Se você vê o depoimento de jovem que conta pra gente quando eles têm liberdade, que veio desse mundo de lá, o que aprendem lá é a escola do cão. Lá eles entram não sabendo nada e saem de lá um profissional. Aí eles vêm executar onde? Aqui fora. Por falta de quê? De oportunidade. E é tão óbvio isso, né? E as pessoas... Em vez de criar um presídio, cria uma escola. Põe esses jovens estudando lá com alimentação de melhor, né? De melhor condições, alimento Vamos pôr da última geração aí, vamos alimentar bem nossos jovens. Vamos dar uma escola para eles digna, né? Colorida, né? Alegre. Vamos dar cultura para o nosso jovem dentro dessa escola, manter eles o dia inteiro lá. Você vê que coisa mais linda? Nossa, Daniel, esse é o sonho, a gente vive sonhando com este mundo diferente. Vamos pôr nossos jovens para dentro de uma escola. Em vez de pôr dentro de um presídio, que lá só tem, né? Só vê lá o quê? Um matando o outro, fazendo lei do silêncio. Lei do silêncio, moça. Olha, o que aconteceu morreu aqui. Ninguém fala nada. E aqui fora não é diferente. Apronta que apronta, tudo. Ensino a sociedade a viver assim. Lei do silêncio. Ninguém abre a boca. E a violência está aumentando. Está chegando perto de nós, chegando para dentro da nossa casa, Daniel. Se a gente bobear, a violência chega dentro da nossa casa, que está chegando aí. É pai matando filho, filho matando pai. Se a pessoa, filho, matar pai por causa de quê? Por causa de droga? Por causa de um dinheirinho que às vezes, né? Aonde isso? Cadê o amor? Cadê, sabe, o respeito com os pais? A violência está lá dentro. Mas por quê? Por falta de quê? Da sociedade olhar para isso. Chega de construir presídio, gente. Chega. Esse governo que entrou agora, ele deu um depoimento agora e falou assim, olha, eu aplaudi ele, mas só por esse motivo. Eu falei assim, será que ele vai reverter isso? Olha, se eu ganhar, eu não sustento vagabundo na cadeia. Eu solto tudo, ó. Porque nossos jovens não tem que ficar lá dentro. Não tem mão de obra, Daniel. Não tem, Suzana.
Nossa mão de obra, que deveria estar tudo na faculdade aprendendo, está carcerado. Não vai ter mão de obra nunca. Está tudo lá preso, aprendendo o que não presta, aprendendo a ser engenheiro da violência. Aí, quer dizer, tira esse jovem, bota esse jovem numa escola, bota aprender o que é bom. Põe na mente dele que é uma sociedade limpa, digna, colorida, como você falou, né? Com diversidade de coisa, com liberdade. Não tem, nosso jovem não tem liberdade. O nosso jovem não sabe sonhar mais, Daniel. Assim, eu até gostaria. Mas esse até tá tão longe, sabe, do sonho deles. Eles falam assim, eu não vou chegar até lá. Porque se até chegar até no sonho deles, quanto obstáculo eles não vão passar? O que eles não vão aprender nesse caminho que vai romper lá o sonho deles lá em cima? Rompeu. Para eles chegar lá é raro os alguém deles. É muito perigoso, né? É perigoso. Você deixa de sonhar. Deixa de sonhar, é perigoso. Aí vem tudo que não presta na frente. Para mim conseguir tal coisa, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer... Esse é o perigo. Então, eu acho que, sabe, Daniel, a gente precisa mudar uns conselhos. E principalmente família, viu? Eu acho que isso, nós temos que começar pela família. E falando de família, mais especificamente em relação às mulheres aqui do assentamento, a gente vê que tem um histórico de luta, de organização das mulheres, as mulheres sempre se movimentando aqui dentro do Vergel, né? Isso. E como que você vê, lida com essa questão do machismo e da violência contra a mulher aqui dentro especificamente? Olha, Daniel, assim, hoje a gente já vê uma coisa quase que praticamente resolvida. Mas quando chegamos aqui, nós tínhamos problema de gênero muito grande, porque o machismo era muito alto. E as mulheres sofriam um bocado na mão de homens. Ao ponto que eu cheguei aqui, confesso para você que a gente tentando resgatar, porque assim, como eu vim de uma realidade assim, casei muito cedo, tive uma turbulência no meu casamento, não deu certo. Eu na verdade, quando eu quis sair do jugo dos meus pais, que eu achava que meus pais eram muito rígidos, eu casei com 14 anos, 6 meses. Aí eu queria minha liberdade, e eu achando que o casamento me dava liberdade. Eu fui parar na mão de um homem machista, me trancava dentro de casa, me trancava mesmo, me trancava com chave. Eu me comunicava pelas janelas, pelos vitrô, tá? E assim, eu tive minhas filhas tudo pertinho da outra. Minhas filhas não teve liberdade nenhuma de brincar com a criança do vizinho. Não tinha, não. Então o machismo era muito grande, sabe? Quando ia trabalhar, saía para trabalho, o dinheiro tinha entrado dentro de casa e tinha que sustentar ainda visto de marido, tá? Então que era de casa para serviço de casa, educar os filhos, mais nada. Não tinha direito de conversar com o vizinho, não tinha direito de uma festa, não tinha direito de nada. Isso pra mim, falei assim, eu vou... E apanhava que muito, viu? Apanhei muito, Daniel. Muito de homem, de marido. Apanhei muito. E nesse percurso que eu tive, assim, perdi meu filho bem novinho, né? Porque eu tive meu filho com 15 anos e ele, assim, era bebezinho, não sabia cuidar dessa criança, que eu era uma criança, né? E com toda essa pressão psicológica de marido e tudo mais... Eu, assim, perdi ele, né? Morreu com meningite, não sabia cuidar, né? Desse bebê, perdi. Mas quando perdi esse bebê, eu meio que... Eu criei uma resistência. Aí dentro de casa, eu falei assim, bom... duas pessoas, meio que fala, violenta, se entende melhor. Então, como meu marido, ele bebia muito, e ele era muito violento, eu passei a beber também. Olha pra você ver, falei, bom, duas pessoas bêbadas se entendem. E aí eu comecei a beber. E eu viciei, viu, Daniel? Viciei, Suzana. Aí, quando ele chegava em casa, se eu apanhasse, apanhou. Mas quando chegou um dia, eu falei assim, peraí, eu tô me destruindo minha vida, sabe? Aí tinha uma vizinha que, inclusive, ela era evangélica, por isso que eu sou evangélica hoje. Ela falou assim, Ileide, você é uma moça bonita, você tem uma mentalidade boa, você é comunicativa, sai dessa vida.
se liberta, né? Eu falei, mas como eu vou me libertar? E se eu reagir, eu morro. E morria mesmo, porque era desse de me atirar pelas paredes. E eu falei assim, aí, mas de tanto ela falar isso, um dia eu falei, puxa, que eu tenho que reagir. E aí a minha reação foi ir embora para a igreja. E eu apanhava todo dia, viu, Daniel, Suzane? Quando eu voltava da igreja, eu apanhava, mas eu persistia. Porque a fé me alimentou. E aí o que acontece? Então eu fui me libertando, aí eu fui reagindo, sabe? Não com agressividade. Fui aprendendo o que eu falo hoje. Fui aprendendo como lidar com isso. Aí eu fui me libertando. E hoje, o que eu faço para essas mulheres hoje, eu ensino elas a se libertar, não com violência. Porque quando a gente bebia, que a gente se atacava, nós chegamos a atacar fogo em casa, quase matamos nossas filhas com violência dentro de casa, um se batendo no outro. Eu falei assim, que isso? Isso não é para uma família. Como que educação nós ia deixar para nossos filhos? Né? Quando crescesse. Porque eles eram bebezinha, pequenininha, mas que educação nós ia deixar? Eu falei, não quero isso para minha vida, não. Aí eu fui mudando, a minha maneira de agir. Mas ainda vive convivendo com ele? Convivendo com ele. Convivi com esse homem 19 anos e 5 meses. Quando eu cheguei a separar mesmo dele, as minhas filhas já eram assim, praticamente adolescente, já quase, né? Já grandinha, quase adolescente, né? Foi ao ponto que a minha filha mais velha falou, mãe, eu acho assim que você já sofreu muito, você fica presa dentro de casa, vai viver sua vida, mãe, vai trabalhar naquilo que você gosta, porque aí eu já trabalhava fora, já pegava criança, levava criança das ruas para dentro de casa para se autoalimentar, porque como eu tinha isso muito dentro de mim, sabe, que eu sofria muito como criança, então eu queria proteger as crianças. A minha proteção até hoje ainda é isso. Eu não quero nunca ver uma criança sofrer, principalmente em casa de mãe e pai, senão principalmente com violência. Eu vou para cima, vou tentar resolver isso, né? Então, na verdade, porque a minha necessidade, ela me obrigou a fazer isso, sabe? Aí, hoje, por isso que eu falo assim, hoje eu tenho essa consciência, sabe? Quando eu comecei a criar, que eu tinha essas crianças que eu autoprotegia, tudo, e aí ele fez uma proposta para mim, sabe? Você tem que escolher entre o nosso casamento, nossa vida e essas crianças. Eu falei assim, nossa, chegou a hora da decisão. Que coisa bonita quando ele falou isso para mim. Porque ele me deu livre-arbítrio, ele me deu escolha. Porque eu não podia se falar assim, eu estou me separando de você. Porque o que meus pais ensinou é que quando a gente casa, um casamento é para uma vida toda. Então eu não tinha essa escolha, eu não tinha essa educação. Então, quando ele falou assim, olha, você tem uma escolha entre nossa vida e essas crianças, essas tuas crianças. Eu falei assim, ótimo, eu prefiro as minhas crianças. Puxa, que beleza, aí fizemos uma separação. Eu me libertei. Aí foi quando eu me dediquei realmente a minha vida a essas crianças da rua. Foi quando a gente conhecer. Foi quando eu tive a oportunidade de longos anos conheci o Teixeira, que eu falo que é esse homem. Isso. E esse homem me ajudou aqui muito, porque que tamanha estrutura, que tamanho legado esse homem me deixou. Ele partiu, mas que homem que até hoje. Sou casada com o Walter, mas eu vi falando assim, que exemplo. Ele fala assim até hoje, olha, ele fala, às vezes eu esqueço, eu ainda cito muito o nome dele, porque o que ele me deixou para mim não tem tamanha. E eu falo assim, ai, se eu pudesse manter toda aquela realidade, toda coisa que o Teixeira tinha, se eu pudesse ainda dar essa continuidade. Às vezes eu esqueço que eu estou do lado dele e falo, não, Eliade, pode falar, porque eu quero participar disso também, que isso também me faz bem, sabe? Mas ele partiu muito cedo, mas me deixou um legado muito grande, sabe? Me deixou o que ele deixou para mim, acho que não tem dinheiro que pague, viu, Daniel? Não tem. O respeito que esse homem deixou para com a minha vida, a vida das minhas filhas, que praticamente ele terminou de criar elas. A minha neta tem ele como verdadeiro vô. As minhas filhas têm o verdadeiro pai, porque o pai delas ainda é vivo, olha pra você ver.
pai delas ainda é vivo. Sabe o que elas falam hoje? Se você conversar com elas, que eu acho que você vai não ter oportunidade de conhecer, elas falam assim, pai foi aquele que partiu. Ele era um pai legítimo. Ele deu para nós o amor, o carinho, o respeito. Olha para você ver. Então hoje a gente vê, quando a gente fala assim, nossa, fulano tem um filho. Mas que pai é esse? Pai não é aquele que põe no mundo. Pai é aquele que educa com carinho, sabe? Com respeito. Olha pra você ver. Então é isso que... Isso sabe, é o que Deus quer de nós. Que nós criamos nossos filhos com respeito, né? E hoje os pais de hoje tá só... Eles, gera, né? Só gera um filho e joga por aí. Educa por um, por outro e não tá nem aí. Não dá respeito dentro de casa, né? Hoje você vê, hoje tá difícil hoje. Um pai dar um respeito para um filho. E por isso que eu falo para você que hoje a gente tem que trabalhar muito a família, porque hoje, dentro de uma casa, os pais não respeitam os filhos mais, né? E isso o que vai trazer? O que vai deixar para nossa geração futura, né? Então isso eu falo para você. E o que eu aprendi hoje com o Teixeira, hoje eu aplico isso com sabe, com muita garantia. Eu não tenho medo, sabe, de dar continuidade desse trabalho. E você conheceu ele no assentamento? Não conheci. Conheci ele num trabalho na cidade. Que assim, eu trabalhava... Quando eu comecei a ter crianças da rua, e eu tinha que alimentar, então eu trabalhava em 2 empregos. Eu trabalhava de doméstica e trabalhava no Eldorado, à noite. E eu conheci esse homem, eu vou lhe contar para você esse homem, como eu conheci. Eu conheci ele dormindo em banco de jardim, na frente da Eldorado. Ele tinha assim vários bancos, sabe, assim, de noite. E este homem, ele dormia nos bancos. Quando a gente ia limpar, eu trabalhava no Prolim, né, fazer limpeza, e quando a gente ia limpar o pátio lá de fora, às vezes frio, e eu me deparava com esse homem dormindo no banco lá de fora. E estava em condição de rua. Condição de rua. Não tinha estudo, não tinha leigo, não sabia nada, não sabia ler, escrever, sabia nada. Não tinha trabalho, não tinha praticamente quase que nada, né? E aí, quer dizer, as condições de vida dele foi precária, porque ele também foi casado, ele também teve um casamento turbulento, né? Mulher traiu ele, aquela coisa toda, que eu não sou muito de gostar de falar disso, né? Mas infelizmente faz parte da vida. E ele também meio que abandonou a mulher, saiu, foi embora, passou 12 anos perambulando, né? Não queria mais ter família. E quando eu conheci esse homem aqui, eu falei, gente, eu vou ajudar esse homem, porque é muito que frio, uma época de muito frio, sem comida. E eu ia para dentro, eu voltava para dentro do Eldorado, pegava, sabe, cobertor que envolve, caixa, essas coisas, né? Móveis. Eu jogava aquele cobertor em cima dele lá fora, saco, sabe? Assim, dava assim pedaço de papelão para poder dormir em cima, para poder não ficar no relento. Sim. Conheci esse homem isso. Por isso que eu falo hoje, quando eu vejo uma pessoa andando na rua, eu falo assim, olha, no meio da rua existe gente de bens. Você não sabe por que foi para lá. No meio da rua existe crianças de bens, existe jovens de bens. E que a gente fala assim, andarilho, vagabundo, não é isso que a gente especifica? Acha porque está lá na rua, já é a pior espécie. Não é não, viu, Daniel? Tem gente de bens na rua. E que perdeu a credibilidade, perdeu as condições de sociedade, perdeu tudo. Aí ela vive na rua, já perdi tudo mesmo, eu continuo aqui. Então tem muita gente boa na rua. E eu falo assim, e a gente precisa conhecer essas histórias. E quando você entra para dentro, que você traz, que você dá um banho, que você dá uma roupa limpa, que você enche a barriguinha e que você vai ouvir a história, você fala, o que eu posso te ajudar para poder você mudar de vida? Sabe que eles não exigem da gente? Eu falo assim, só preciso de um carinho, de um afeto. Só preciso de um apoio. Ô Daniel, ô Suzana, é o que essas crianças precisam. É o que uma pessoa adulta na rua precisa. Só um apoio. Só isso.
Eu não tenho medo de recolher uma pessoa de rua. Não tenho. Tem, como é que fala, diversidade no meio disso tudo? Tem. Uma pessoa de rua está nas condições, se ela roubou um rádio teu, se ela rouba o seu celular, se ela rouba... Ela está em condições de rua. A mentalidade dela só está nisso. E eu já trouxe jovem para dentro da minha casa que me roubou um monte de coisa de casa e foi embora. Eu fui lá, busquei de volta. Eu falei assim, filho, por que você roubou? Porque você não pediu, eu te dava. Ai, tia, eu achei que você não ia dar, eu queria, porque às vezes, né? Às vezes por comprar comida, às vezes por comprar roupa, às vezes por comprar uma droga, eles fazem isso. Mas eu falei, não precisava roubar, filho. Se você pedir, eu te dou. Então, quer dizer, chegou o ponto de eu trazer de volta para dentro de casa. Hoje eu já troquei vida minha a troca de jovem, estava marcado para morrer. Hoje é um professor. Então, quer dizer, existe mudança? Existe, Daniel. Existe, Suzana, existe. Que legal. Então, acho que isso é ser humano. E eu acho que por de tanto abandono, de tanto, assim, crueldade, tanta falta de amor, que as pessoas, nós geramos. E hoje, a gente fala assim, quem que gira a violência? Somos nós, a sociedade. A sociedade gira a violência. Porque ela vai dando tanto abandono, sabe? Que as pessoas viram. Eu costumo falar assim, também falando assim, fulano virou animal. Mentira, virou nada. Não virou, não. Virou pior que animal. Porque o animal respeita. Fala pra mim que o animal não respeita. Eu falo assim, nossa, fulano virou um animal. Gente, não fala uma coisa dessa, que o animal se respeita. O ser humano virou uma espécie pior. Que perdeu o respeito. Perdeu o respeito, não é? Mas quem que cooperou para isso? Somos nós. A maneira que a sociedade se organiza, né? Incentivando sempre o consumo, né? Trancando as pessoas. Tirando, quer dizer, precisa ter mais um do que o outro, né? E para que não precisa disso? Não precisa. Eu falo assim, se a gente tem dois, por que não dá um? A distribuição de renda, distribuição que é injusta, de renda, desigualdade, né? Desigualdade. É muito grande, Suzana, é muito grande, Fia. Eu acho assim que a gente precisa sempre, sabe, trabalhar isso, viu? Sim. E aí eu costumo falar assim, muitas pessoas falam pra mim assim, Leide, para de lutar, Leide. Você não vai mudar o mundo. Eu falei assim, não preciso mudar. Eu não quero mudar o mundo. Eu quero mudar só quem está próximo de mim. Pronto, se eu conseguir mudar uma pessoa, uma pessoa vai mudar outra, e essa outra vai mudar outra, o que a gente não pode fazer? A mandurinha só não faz verão. Ela não faz mesmo, não. Mas se ela unir, se ela for fazendo... das gotinhas de água, né? Se ela for com uma gota de água jogar essa gotinha no incêndio, se a outra vê que ela está fazendo isso, for fazer também, a gente apaga o incêndio. É verdade. Né? Então acho que isso a gente precisa construir. Né? E não é fácil isso. A perseguição é muito... eu vou lhe falar uma coisa para vocês. Se fazendo isso com o ser humano, você é discriminada, você é perseguida, porque eu sou perseguida, viu, Denise? Suzana? A lei me persegue. Você sabe por quê? Você vai trabalhar com um jovem desse, ou se não com um ser humano desse, ele não pensa o melhor, ele já pensa o pior. Nossa, por que a Dona Ileide ou a Ileide está trabalhando com esse jovem? Por que essa frequência? Por que esse jovem pende para ela? O que será que ela está fazendo? Aí começa a te perseguir. Ele não senta com você como vocês estão sentando hoje. Olha, conta para mim, Dona Ileide. A lei deveria fazer isso. Chega uma guarda, uma coisa, né? Ô, Dona Ileide, você está trabalhando com um jovem? Senta aqui. O que você está fazendo para eles? Por que eles se achegam em você? Por que eles se apegam em você? Não, às vezes ele prefere investigar, prefere manipular, prefere acreditar no pior. Nossa, o que será que ela está fazendo? Será que ela está, manipulando droga? Será que ela está manipulando o quê? A violência? Será que ela está... Não é isso? Vem isso. E aí vem a perseguição, sabe? Mas aí todo mundo fala assim, para com isso. Eu falo, não vou parar nunca. Desde que eu sei que eu estou fazendo de bom, deixa eu me perseguir. A única coisa que a minha vida é um livro aberto. Deixa eles virem. Deixa eles entrar para dentro da minha vida.
Vem assistencial, vem. Soma junto. Vem a justiça, vem. Vem o delegado, vem. Vem o juiz, vem. Vem, pode vir. Vem para dentro, vem fazer parte desse projeto. Vem fazer parte dessa conversa. Vem construir, ajudar a construir isso, né? Olha assim, eu estava contando isso, eu vou contar isso para vocês, que um jovem contou para mim. Há pouco tempo agora, esses jovens saíram, estavam fazendo um passeio de moto, e é jovem de bem, hein? Fazendo um passeio de moto, e um dos guardas parou eles, porque eles são 2 jovens, estavam na moto, e disse que, quando começou a investigar eles, que eles pegou o dedo de um dos jovens e começou a torcer para trás. Torcer para trás, faziam as perguntas e torcia o dedo do menino. Você vê esse jovem contar para mim as lágrimas nos olhos, ele falava assim para mim, assim, vó, eu não estava fazendo nada de errado. Eu falei, nada. Eu não tinha nada comigo, não tinha droga comigo, não tinha nada errado. A gente só estava fazendo um passeio. Então, quer dizer, para que ele fazia uma violência dessa? Cria ódio. Esses jovens não têm ódio de polícia, ódio de lei. Gente, a lei é linda. A lei, nós temos que gostar dela. A lei, nós temos que trazer para dentro da nossa casa a lei. Sabe? Nós temos que ensinar nossos filhos a gostar da lei. Agora, para poder gostar, ele tem que ser um amigo. Peraí, você está fazendo alguma coisa errada? Ó, eu vou te repreender porque você está fazendo errado, que não pode fazer, mas dentro de uma lei justa, uma lei digna, não com violência. E na situação eles nem estavam fazendo nada de errado. Nada de errado. Agora me diz, porque aí falam assim, jovem odeia a polícia. Por que jovem odeia? Eu vivo perguntando para eles, gente, por que vocês odeiam a polícia? Porque você não sabe o que eles fazem. Mas o que eles fazem? Aí você senta com eles e você começa a perguntar, não está fazendo nada demais. Aí eles levam por trás dos muros, eles batem. Aí eles catam a gente, nas partes íntimas, pressiona. É tortura, isso, né? Quando não mata, né? Uma vez me pararam, se você vê eles quase contar, fui parar numa vala. Me pararam com 4 armas na cabeça, 4 policiais. Me ameaçaram, me chamaram de tudo que é nome. Olha, feio. Porque olha. você foi defender, né? Não, porque eu tava passando e eles estavam abordando um rapaz de uma maneira assim... Tava agressiva. coagindo, um rapaz negro. Coagindo o rapaz. E eu parei assim, fiquei olhando no ponto de ônibus. Só que eu tava com o celular na mão, eles acharam que eu tinha filmado a ação. E eu não tinha filmado. Eu tava vendo um vídeo no celular. E aí eu segui a rua, ele liberou o rapaz e veio pra cima de você. tomar o celular. Tomaram meu celular, me xingaram de tudo que é nome, ameaçaram me matar. Olha pra você E ver. esses Olha que policiais não absurdo. estavam identificados, não. E a placa da viatura estava coberta com lona preta. Olha. Então, policial hoje é o que tem, infelizmente, é o que tem de pior. Porque se fosse um bandido, não teria feito isso comigo, entendeu? Exatamente. Não teria. Eu já morei muito em favela, bandido nunca mexeu comigo, né? Bandido que mora em favela, o traficante nunca mexeram comigo. Agora, as piores violências a lei, na lei. A lei que deveria ser ao nosso favor, ela é contra. É contra. Ela é contra. Aí gira a violência. Sim, sim. Olha que desumano isso. Sim, Isso é desumano. Desnecessário. Desnecessário. E configura a tortura, né? Configura tortura. São os verdadeiros torturadores. Exatamente. Então, quer dizer, sabe, quando eles contam isso pra mim, e muito deles contam, e chora mesmo, eles choram. Aí eu vivo falando pra eles, filho, reverte, anda de cabeça erguida, procura fazer o que é correto, sabe, não provoca lei, porque às vezes esse ponto, quando eles começam a ter ódio, eles começam a provocar. Então, ele não provoca lei, mas mostra para eles que vocês são um cidadão de bem, né? Que vocês simplesmente tá exercendo a sua cidadania, direito de ir e vir, né? Mas dentro do seu limite, dentro do correto. Agora, eu falo para eles, se você estiver fazendo alguma coisa errada, vocês têm que ser punidos. Porque lei foi feito para corrigir o erro. Agora, se vocês insistir em fazer isso, é lógico, tem que ser punido. Agora, mas se vocês estão fazendo coisa correta, não mostra medo. Pra que correr? Quando eles assim, sabe? Quando eles veem polícia, já querem correr. De medo. Mas por que vocês vão correr? De medo de ser torturado. Claro. De medo de ser torturado, aí quando ele pega, ele tortura mesmo.
né? Eu falei, quando você vem, então já para. Cumprimenta. Eu não estou fazendo nada demais. Boa tarde, eu sou policial. Boa tarde, né? Meu nome tal, já identifica. Meu nome tal, meu documento tá aqui, eu não estou fazendo nada demais. Eu falei assim, o tempo que vocês correm, se vocês estão fazendo coisa errada, ou fica reprimido, não. Eu falei assim, ergue a cabeça, né? Vai de frente, falando assim, olha, não vai no embate, vai na realidade. Olha, eu me chamo tal, né? Meu documento tá aqui, né? Só tô me distraindo, só tô me divertindo. E isso vocês têm, então, quer dizer, o que a gente precisa ensinar eles é isso. Mas porque eles contam cada coisa que dá dó. Dá dó, viu, Zana? Eu achei. E quando agora esse governo agora que chegou, que está chegando, eu tenho muito medo. Porque assim, ele inspirou, como é que fala, muito preconceito. E principalmente para nós que somos negros. Eu falo assim, o que será da nossa raça? O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com nossos filhos? Não vai ter direito de sair na rua. Primeiro porque ele investiu no preconceito, né? Aí depois ele estimulou arma. O que será que não vai acontecer com o nosso futuro? Como que vai ser? Sabe? A gente tem essa preocupação, claro. Sabe? E infelizmente o país o país já é cheio de preconceito, né? O país tem um preconceito, racismo, de tudo. Preconceito de tudo, né? Eu falei, como que não vai ser daqui para frente? O direito da pessoa ser o que ele gostaria de ser, né? Quem ela quiser. Que é Deus, né, Daniel? Ele deixa livre-arbítrio. Deus deixa nós livre. Deus não podia punir nós? Que se Deus quiser matar nós aqui agora, ele mata. Ele simplesmente, tchau, foi. Mas, por entanto, Deus não faz isso. Deus, às vezes, talvez fazer algo que não está de acordo a ele, mas ele prefere fazer o quê? Trabalhar nosso coração, trabalhar nossos conceitos, trabalhar nosso, sabe, a respeito dele, a respeito do melhor. Deus faz isso conosco, por que nós... E olha que Deus é o Todo-Poderoso, né? Poderia acabar com isso de um minuto para o outro. Não faz isso, por que nós, seres humanos que somos limitados, somos sujeitos a fazer os mesmos papel? Somos sujeitos, não somos? Sujeitos a fazer o mesmo papel de erro. Por que a gente vai oprimir o outro? É opressão, sabe? Então é essa a nossa preocupação, sabe, Daniel? Nós temos nossa comunidade, eu trabalho com os jovens, quero fazer um trabalho com eles aqui e com tudo isso eu quero conscientizar mais eles ainda, né? Com tudo isso que está acontecendo, principalmente agora, porque os jovens, você viu o que aconteceu? A maioria dos jovens votou no Bolsonaro por causa, agora nem pode ter arma, não é isso? Olha o que surgiu no coração dos jovens. Eita, agora nem pode mandar armado. Aí um brinca falando assim, ó, eu vou pôr uma aqui, outra aqui. Eu falo assim, por que você vai pôr duas cada um de um lado? Ah, mas se me defrontar, eu mando pra cima. Gente, o que vai virar bang bang? Você já notou? Agora então, pensa nisso. Então eu falei assim, agora que a gente tem que trabalhar, Daniel. Trabalha esses jovens de cuidado. E as maiores vítimas vai ser os pobres e a população negra. A população negra é o que vai mais ser punido. Vai ser isso, Daniel. E a gente fazer conscientizar nossos filhos, cuidado, porte de arma é de direito agora. Se precisar tirar, porque eu acho que não tem necessidade. Não acho que tem necessidade. Até porque, né, a gente tem que ser a favor à vida. Não a matar. Né? Pra quê? Então, quer dizer, como a lei veio a favor, então nós temos que trabalhar isso. Porque vai ser uma violência dentro de lar, moça. Você já imaginou? As mulheres já morrem à toa na mão de homens. Qualquer coisa, os homens estão matando. Agora imagina com arma dentro de casa. Imagina o filho. A tendência é aumentar, né? Poderia ser o contrário, né? As mulheres andam armadas, né? E aí, na hora que o homem, pra se defender, né? Porque são vítimas da violência. São vítimas da violência. Só as mulheres, né? Só Aí os homens andam tudo na linha, né? Ó, escreveu no Léo, ó, tá aqui, ó.
Ai, meu Deus do Você céu. queria Tá bom, levar né? com- Não, eu acho que tá bom. Queria falar mais alguma coisa? Ah, Suzana, o que eu tenho assim para falar isso, sabe, essa continuidade a gente quer dar, a gente agradece a você de levar, essa conscientização, né, aos demais, para alguma família talvez que às vezes está até meio que se perdendo entre a família, né, que eu acho que isso precisa levar para as famílias. Sim. Como trabalhar seus filhos, trabalhar seus vizinhos, né? E eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho para dentro das casas agora. Precisa. Ah, como não é preciso, principalmente nós mulheres. Ai, Suzana. Ai, meu Deus, eu tenho uma preocupação tão grande, porque olha, resgatar mulheres dessa grande violência do lar é difícil. Porque você não sabe o que acontece nas quatro paredes. E elas se calam, né? Sim, muito. Ela se cala porque a lei não está a favor. A lei mostra que ela está a favor, mas ela não está. Ela não guarda o suficiente. Sim. Né? Aí se o medo dela de se abrir, mas por que uma mulher não se abre? Mas ela não é resguardada. Aí ela se abre, ela tá à mercê. Ela tá à mercê, então ela se cala, ela prefere sofrer os quatro cantos lá dentro, mas não se abre. Já é incentivada desde pequena a calar, né? A ser calar. passiva. Olha, não senta desse jeito. Olha a boneca pra você brincar. Já incentiva a ser mãe o tempo todo, né? Assim, desde cedo. E aí acaba criando essa cultura da passividade, né? Exatamente. Ela se cala, né? Se cala. E então a gente tem que trabalhar um pouquinho isso agora, né? Assim, muito mais, né? Já trabalhava e acho que a gente tem que trabalhar muito mais ainda. Sim. E a opressão vai ser grande, né? Sim. A opressão vai ser grande para quem trabalha, para quem educa, para quem ensina. E a opressão vai ser grande também para quem está tentando se libertar. Sim. Não vai ser fácil não, viu, Daniel? Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Esse mundão de Deus aí que, né? Não é mundão de Deus, vamos falar do contrário, né? A gente fala mundão de Deus porque a gente tem que trazer o que é melhor, né? Se a gente for falar assim, esse mundo do inimigo aí, né? Mundo do cão, como costuma falar, mundo do coisa. Se a gente falar dele, vai falar assim, opa, beleza, então o mundo é meu, vou fazer o que eu quero. Não, esse mundo é de Deus. É de Deus. Ele que toma tenência lá do que ele não tem direito aqui ainda não. Tem direito de nada aqui. Tudo aqui faz parte de Deus e Deus deixou o direito nosso para nós usufruir tudo que é do melhor desse mundo, né? Então vamos usufruir do que é melhor, né? É isso aí.